Exposição do assunto para a turma do 7º ano. O assunto é verbo to be, que é o conteúdo que foi colocado na 5ª apostila. Então, aqui, ó, English Class, turma 7º ano, Teacher Isabel, verbo to be. O que é o verbo to be? Só uma revisão, né, que você já viram, já conhece muito bem, mas foi assunto exposto nessa última apostila, que está na plataforma. Então, verbo que significa ser ou estar. Lembrando que esse verbo aqui, ele está no infinitivo, ele veio antecedido do to, como qualquer um verbo da língua inglesa, que para marcar o infinitivo, você tem que usar o to antes. Quando ele é flexionado, ele vai sofrer suas alterações de acordo com cada tempo, presente, passado ou futuro. Veja aqui, eu coloquei um quadro, primeiramente o verbo to be no presente simples, ó, no simple present, nas 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Voltando aqui, affirmative form, negative form, interrogative form. Na forma afirmativa, ele foi empregado aqui na desenvolvida, full form, e na forma abreviada, que é contract form. Então, na afirmativa, esse verbo assumiu essas 3 formas aqui, ó, de acordo com as pessoas, com a primeira, com a terceira pessoa e também no plural. Fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Para fazer a abreviação, na forma afirmativa, você vai juntar o pronome com o verbo, usando o apóstrofo para separar e suprimindo apenas a vogal do verbo, no caso do a e do i. Veja como ficou: I'm, your, his, she is, it is, we are, you are, they are. Na forma negativa, você vai usar o not depois da forma verbal. I am not. A abreviação é feita com o verbo mais o not, verbo e o not, tá? Com exceção da primeira pessoa. Você não abrevia devido à questão do encontro de fonemas, aqui mesmo fonema que se encontram. Então, não pode abreviar. E a abreviação, ela acontece a partir da segunda pessoa. Então, you are not, veja, you aren't. O que você faz? Você põe o verbo normal, sem alteração aqui, ó, are, is. Você usa o N do not, suprime a vogal do not e o T. Então, fica you aren't, he isn't. E na forma interrogativa, é só relembrando que aquele processo de você inverter. Primeiro a pessoa, ou seja, primeiro o verbo, depois a pessoa, e não esquecer do ponto de interrogação. Aqui nós temos alguns exemplos do verbo to be na frase negativa, interrogativa. Então, veja aqui, ó, essa aqui é uma frase negativa. Olha, o que aconteceu? Você inseriu o not depois do verbo. Então, ficou I am not a doctor. Aqui, ó, I'm not at home. Veja que é a mesma forma verbal, mas eles têm sentidos diferentes. Porque aqui significa ser e aqui significa estar. Pode verificar a tradução aí, tá? Para você saber qual é o sentido do verbo to be, se é ser ou se estar, você tem que inserir num contexto. Aqui na frase interrogativa, o que aconteceu? Primeiro veio o verbo, depois a pessoa. Então, is he a soccer player? E não esquecer também do ponto de interrogação. Olha aqui uma forma abreviada aqui, ó, she. O que aconteceu? Abreviação na negativa. O is, o n, apóstrofo e t. Então, she isn't my friend. Sempre para você flexionar o verbo to be, tanto no presente quanto no passado, você vai empregar os pronomes pessoais, do singular do plural, né, que é I, you, he, she, it, do plural we, you, they, ou uma pessoa, um pronome no plural, ou então, ou no singular ou no plural,
ou uma pessoa, ou nome próprio, ou nome comum também. Aqui, ó, olha só. Nós temos aqui simple past, é o passado simples. Veja aqui, ó, verbo to be, quais são as formas que ele vai assumir. Tá aqui, ó, was e were, tá? Was e were. Essas duas formas, você tem que observar quando que você usa was, para qual pessoa, e para qual pessoa você usa were, tá? Então, está aqui na afirmativa, negativa e interrogativa. Olha, I was, primeira pessoa, you were, segunda pessoa, he, she, it, você usa was, we, you, they, você usa were também. Você pode fazer abreviação, é o mesmo processo. Aí você usa o pronome normal e suprime a vogal do verbo. Usa só a última sílaba ou só a última letra aqui, tá? Your, his, dessa forma aqui. Na negativa, mesmo processo, vai sempre inserir o not depois da forma verbal. Was ou were, tá vendo? I was not, you were not, veja como ficou. A abreviação também é a mesma forma. Você vai empregar o verbo normal, o not, apóstrofo e t, para fazer essa contração, que é a contract form. A interrogação, mesmo processo, a inversão, primeiro o verbo, depois o pronome, não esquecendo do ponto de interrogação. Então, aqui nós temos uns exemplos na frase, com o verbo to be no tempo passado. Olha, I was not a doctor. Eu não era um doutor ou um médico. Então, veja que você usou esse verbo aqui na forma negativa referente à primeira pessoa. Nessa aqui, olha, ela já está em interrogativo. O que veio primeiro? O verbo, depois o pronome, não esquecendo do ponto de interrogação. Aqui nós temos uma abreviação, olha. She wasn't my friend. Olha como que abrevia, né? Você usa o verbo, o N, apóstrofo e T. Dessa forma, você vai fazer a abreviação do verbo to be no tempo passado.